A pessoa pode ser a mais zelosa. Gente, eu conheço católicos que são zelosos ao extremo. Eu tenho parentes que são super zelosos com as coisas de Deus, da igreja, ajuda, sabe? Aqueles cordão vermelho lá, que são as beatas, né? Que usa aqueles cordão vermelho. Aham. Elas fazem tudo na igreja, ajudam, mas sem entendimento. E zelo sem entendimento é pecado. Então não adianta. Tem muita gente aí, coitados, que são empurrados essas coisas na vida deles. Sim. Sabe? É feito manada. São pessoas nécias que são levados por qualquer vento de doutrinas, né? Que Uhum. precisam ser esclarecidas, mas eles têm medo de aquilo que a gente fala, é o terror que põe na vida. Olha, isso é o Espírito Santo. Se você for contra, você está contra o Espírito Santo. Aham. Aqui, volto de novo. Eles usam a experiência pessoal, né? Tem Aham. um negócio aí, esse negócio que está muito firme aqui agora no meu bairro agora, não sei se está no Brasil todo, tal do encontro. Eles colocam o encontro, eles não têm base bíblica, que eu já pedi, não me deram. Eles não têm base bíblica para dizer que o encontro é uma coisa de Deus. Eles dizem só isso: olha, eu sei que as pessoas foram para o encontro e se converteram. Aí eles foram para o encontro e largou as drogas, e voltou para a família, e pediu perdão para a esposa, pediu perdão para o marido. O encontro é só isso. Sabe, a nossa vida não pode ser pautada de experiência pessoal e própria. E aí eles colocam isso como algo indispensável para a vida de uma pessoa. E mistura cristão com ímpio. O encontro, para quem não sabe encontro, depois um dia a gente pode falar sobre isso. O encontro é para ímpio ou é para cristão? É para renovar a vida do cristão ou é para transformar e converter o ímpio? Entendeu? Então fica usando, não tem base bíblica, porque eles falam que o encontro transforma a vida do ser humano. O encontro é indispensável para a pessoa ser transformada, anulando a cruz de Cristo, anulando a salvação em Cristo, único e suficiente. Antigamente, quando eu me converti, em 98, tinha uma frase que falava assim: Jesus é o único e suficiente salvador da humanidade, para destoar dos católicos que usava outras coisas. Hoje em dia, essas pessoas estão tirando sabe, esse único e suficiente salvador. Jesus é único e suficiente. A pergunta que eu faço é: se esse encontro, e lá nesse encontro tem tudo isso, tá? Cair no espírito, girar, falar línguas, não sei o quê, e não sei o quê. Tem regressão, tem pedir perdão, perdoar Deus. Lá se perdoa até Deus. Então, assim, existe segredo, igual a maçonaria. Um dia nós podemos falar sobre encontro, sobre o segredo do encontro tirar isso da maçonaria. Então, assim, eles pegam isso, né, e dizem que o encontro é indispensável para a vida da pessoa ser salva. Aí uma pergunta que eu faço, aí eles podem me dizer: não, o encontro não é indispensável para ser salvo. Então por que eu preciso ir lá? A resposta que eu dou é: por que eu preciso ir no encontro se não é necessário para ser salvo? Por que eles ficam obrigando? Por que fica separando as pessoas dentro da igreja? Eu e a minha filha, minha família não foi no encontro. E minha filha é desprezada na igreja muitas vezes porque não foi no encontro. Eu já sou adulto, eu sei me virar, eu sei, né? Eu sei me comportar e não ligar para isso. Mas ela é uma adolescente, ela é uma jovem de 16 anos, e vê o líder do jovem desfazendo certa forma dela porque não foi no encontro. Eles criaram subgrupos dentro da igreja que tem um encontro, né? Aonde tem um encontro, aonde eles colocaram assim subgrupo, o grupo de cima de elite, a tropa de elite da igreja, os que foram no encontro. O subgrupo é aqueles que não foram no encontro.
Eles chegam até, olha para você ver, Felipe, eles para se cumprimentarem, quando ele cumprimenta, um que foi no encontro, cumprimenta o outro que foi no encontro, ele diz, fala abençoado, cheio do Espírito, do poder, pregador, profeta. Mas quando eles cumprimentam um outro que não foi no encontro, é a paz, irmão. Deu para entender? Quer dizer, a minha filha não é cheia do Espírito Santo, profeta, cheia de poder, de autoridade. Agora, o outro que foi é. Há uma distinção dentro da igreja por causa do encontro. Então, eles usam coisas colocando a autoridade naquilo que não tem autoridade para salvar, para transformar. Jesus é suficiente. Se Jesus não for suficiente, se eu preciso do encontro para ter um encontro com Deus, então a Bíblia, ou a Bíblia está mentindo ou eles. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Porque eu já vi encontros de todos os jeitos. Paulo, sabe, o carcereiro teve um encontro com Deus na prisão, quando ele viu que ele achou que os presos tinham fugido. Eu não vou ficar me alongando aqui sobre isso, não. Um dia nós podemos falar sobre encontro. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas vão criando assim métodos, sabe, acima da Bíblia, vão criando artifícios. A experiência pessoal, o encontro é de Deus, porque pessoas usavam droga, parou de usar porque foram no encontro. Mas existe uma coisa, Felipe, que no Evangelho, que é a pessoa tem que ser provada. Ele saiu do encontro na segunda-feira, no domingo à noite, dizendo que largou, não quer dizer que ele largou, não. Eu tenho experiência em casa de recuperação, no máximo 9 meses que as pessoas ficam lá, internada lá. Eu já vi pessoas saindo de lá, falando, não, eu sou uma nova pessoa e tal, tal. Depois eu encontro a pessoa lá nas drogas de novo. Isso é porque Paulo fala assim, olha, o reino dos céus não consiste em palavras, mas em poder, em virtude. A pessoa, eu li um livro, chama assim Evangelismo Pessoal, Plano Mestre de Evangelismo Pessoal. Lá fala assim, olha, você só pode dizer, lá, é lógico que o livro fala sobre evangelismo. Uhum. Você só pode dizer que deu fruto quando o seu fruto der fruto. Sim. O que ele quis dizer? Você só pode dizer que converteu uma pessoa quando aquela pessoa começar a fazer a obra de Deus. Não fazer a obra de Deus de pregar, não é isso. Para mim, Felipe, uma pessoa prova para mim que tem o Espírito Santo não pelos dons, mas pelos frutos. Sabe? Sim. O fruto do Espírito é que prova que aquela pessoa é cheia do Espírito. Exatamente. Então, a gente fica olhando, às vezes, os dons. Às vezes, os dons, ele pode ser disfarçado. Ele pode ser, muitas vezes, ele pode ser maquiado. Ele pode ser fingido. Como falar em línguas, nós vamos entrar agora no línguas. Então, assim, o línguas, ele pode ser decorado. Eu conheci uma menina vizinha quando eu era solteiro, vizinha da casa da minha mãe lá, onde eu morava. A menina tinha 7 anos, 8 anos. E a avó dessa menina, não me lembro. Um parente dela levava essa menina na igreja evangélica. Os pais não eram evangélicos. Levava essa menina falava em línguas em horas lá na casa, lá que é. Aqui eu morava, quando eu morava, eu era solteiro, morava numa casa que é um conjunto habitacional. Então, são parede e meia, né? A parede serve para 2 casas. Sim. Então, dava para se ouvir tudo numa casa ou se ouvia na outra. Então, assim, eu ficava ouvindo essa menina falando em línguas em horas e horas. Porque ela aprendeu, ela ia lá, ouvia e falava. Aí fala assim, não, é o Espírito Santo batizando essa menina. Essa menina estava cheia. Hoje ela não sei se pode falar assim, né? Mas ela é homossexual, traficante, né? Aí fala assim, mas ela não prendeu, se desviou e tal. O que eu quero dizer é que muitas vezes a pessoa
ela decora lá algumas frases de Decanta Labás, e como eu posso saber se ela não decorou? Eu consigo falar aqui também. Sim. O Eu interessante posso é chegar. que, interessante é que nós vemos essa questão de falar línguas, mas eu digo por experiência. Muitos cristãos que falam em línguas estranhas, rodopiam, sapateiam, vão no encontro, né, e são transformados, mas são cristãos que em casa falam palavrão, têm uma boca suja, muito suja. E não somente isso, como uma série de outras coisas também que essas pessoas fazem, mas elas são cheias do Espírito Santo, elas falam em línguas, elas são pessoas renovadas, né? Mas são pessoas que não têm uma vida de cristão, talvez um serviço, um dá testemunho, às vezes é um mau chefe, é um mau funcionário, né? É uma pessoa que furta, é uma pessoa que mente. Então não adianta você falar em línguas estranhas se você é um mentiroso, se você é uma pessoa facciosa, se você é uma pessoa, como é que eu posso dizer, de palavras torpes, né? O Sim. crente que fala muito obscenidade, tem crente que só fala obscenidade, só fala indecência, aquelas brincadeiras indecentes Não, que ele ensina, idolatra, é, idolatria de time de idolatria. futebol, Sim, sim, idolatria de. Porque, não, torcer, eu torço. Gosto do claro. time, como eu já falei lá no outro vídeo com você. Aham, Mas uma coisa é você colocar aquilo acima né? Acima exatamente. de Deus, acima de tudo, né? Compra tudo, compra camisa, faz, né? Compra tudo. É. Mas assim, então é isso aí que você está falando, é verdade. E